Padre, escuta! Prometi levar a cruz até o Atamó. Preciso cumprir a promessa. Fizesse então numa igreja? Ou em qualquer outra parte? Menos no antro de feitiçaria? Num terreiro de candomblé? Padre, eu não andei 7 léguas para voltar daqui. O senhor não pode fazer isso. A igreja não é sua, é de Deus. Vai desrespeitar minha autoridade? Padre, entre o senhor e Santa Barba, eu fico com Santa Barba. Feche a porta. Quem quiser assistir a missa, que entre pela porta da sacristia. Lá não dá para passar essa cruz. Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e no episódio de hoje vamos novamente falar sobre cinema brasileiro. Sim, quem nos acompanha sabe que o cinema brasileiro é prioridade aqui no nosso podcast. Então, hoje nós vamos falar de um filme que está completando 60 anos. Isso mesmo, vamos falar sobre O Pagador de Promessas, um dos maiores clássicos do cinema nacional, o único filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, um marco do nosso cinema. Então vamos falar sobre esse clássico hoje aqui, e para bater esse papo bacana sobre O Pagador de Promessas, eu estou muito bem acompanhado dele, diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Felipe de Souza. Novamente falando sobre filme nacional, e um dos filmes que acredito que ser favorito aqui de todos, pelo menos entre o top 10 entra, né? Que é esse filme do Anselmo Duarte, que é maravilhoso. Uma honra estar aqui. E diretamente de Maceió, Alagoas, a nossa digníssima Viviane Monteiro. Olá, gente. É um prazer estar de volta aqui com vocês. E hoje para falar do Pagador de Promessa, né? Filme de 72, preto e branco, né? E muito querido pela gente que gosta bastante de cinema. E é isso. Espero que vocês estejam também passem a apreciar essa obra de arte do Anselmo Duarte. E diretamente aqui de Recife, Pernambuco, onde eu me encontro, ele, o nosso magnânimo Leonardo Lima. Olá, pessoal. É um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês. Mais um episódio do Cinema em Movimento. E desta vez para comentar sobre um dos grandes clássicos do cinema nacional, O Pagador de Promessas, essa obra-prima do Anselmo Duarte, e que, dentro do nosso contexto do cinema nacional, é uma das obras que mais revelaram até hoje a brasilidade do país. Léo, Felipe, digam aí onde é que o pessoal pode encontrar os seus trabalhos aí nas redes sociais de cinema. Podem me encontrar no Cinema Parte no Instagram. Lá também tem o link do site. E lá uma vez eu estou falando alguma coisa sobre cinema pelo Instagram. E aqui mesmo no podcast, que sempre estamos presentes, né? Quase sempre. E para me encontrar, basta ir lá no Instagram e procurar por Cinema Holland, para seguir esse perfil que, modestamente, a gente sempre traz críticas, traz perfis de diretoras, traz dicas de filmes, de livros, enfim, um pouco de tudo para quem ama o cinema. Muito bem. E se você ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilha e também me acompanha lá no Instagram, no @Cinema em Movimento 7. E acompanhe aqui o nosso podcast quinzenal, onde quinzenalmente a gente está aqui trazendo discussões das mais variadas e ricas sobre a sétima arte. Beleza? Vamos nessa para mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Dorinha, meu amor, porque me fazem chorar. Eu sou um pecado.
pecador e sofro só por te amar. Dorinha, meu amor, porque me fazes chorar? Eu sou um pecador e sofro só por te amar. Não sei qual a razão que eu sofro. O Pagador de Promessas é um dos maiores clássicos do cinema nacional, né? Como eu falei na abertura, é o único filme até hoje do nosso cinema a ter ganho a Palma de Ouro no Festival de Cannes, né? Que, para quem não conhece, é talvez o maior festival de cinema do mundo, né? Que acontece na França todos os anos. E o Pagador de Promessas é o único filme brasileiro a ter conquistado esse prêmio, né? A gente teve recentemente o Bacurau e A Vida Invisível, né, que ganharam. Bacurau ganhou o prêmio da crítica, mas não foi o prêmio principal, né, que é a Palma de Ouro, né? Então, esse título ainda é do Pagador de Promessas, que, por sua vez, né, é um filme inspirado numa peça, né, do escritor, né, do romancista e dramaturgo Dias Gomes, né, que, além de escrever para teatro, né, livros, também foi um autor de várias telenovelas, né, membro da Academia Brasileira de Letras. Dias Gomes foi importantíssimo aí na literatura e na dramaturgia brasileira, né, baiano, nascido em Salvador, né, e ele escreve o Pagador de Promessas, né, a peça, originalmente, ela sai e é encenada em 1960, né? A peça, como você falou, é de 1960, né? Mas o livro ele lançou em 59. E tipo, a obra dele que já foi mais readaptada, né? Em comparação às outras obras dele. E na telemadramaturgia, ele escreveu O Bem Amado, Roque Santeiro, Saramandá. Então, são obras, né, ao gosto popular, né? A escrita dele é uma escrita realista, né? Uma escrita que atinge, alcança, né, o povo, né? Então, o Dias Gomes é um grande escritor, assim, baiano, e essa obra do Pagador de Promessa é tipo como se fosse um marco, né, assim, da carreira dele, porque foi uma das mais adaptadas, né, das obras dele e também uma das mais conhecidas. Ele escreveu também novelas, como você falou aí, né, novelas, né, muito famosas, né, também clássicos da teledramaturgia, né, como O Bem Amado, Roque Santeiro, que você citou, né, e ele era casado com a também escritora Jeanette Claire, né, que também foi escritora de telenovelas, né. A peça Pagador de Promessas, né, ela é encenada em 1960, né? Ela foi encenada em São Paulo, né, no Teatro Brasileiro de Comédia, pela primeira vez, e 2 anos depois já virou filme, né? Já foi levado aos cinemas pelo Anselmo Duarte. O Anselmo Duarte, ele era ator, né, na época, né? Ele era uma espécie de galã do cinema brasileiro daquela época, né? Ele fazia chanchadas, né? Aqueles filmes de comédia brasileira. E ele era bem sucedido, como você falou, ele era galã, então. Antes do Pagador de Promessas, se não me engano, ele só tinha dirigido um filme, né? Não foi o primeiro que ele dirigiu, mas também não tinha a pegada do Pagador de Promessas. Era mais pro lado dos filmes que ele protagonizava. Ele vinha, né, desse período, né, pré-cinema novo, né, esse período das chanchadas ali, a época ali dos estúdios Veracruz, né, famoso estúdio Veracruz, né. Inclusive ele participou, o primeiro filme dele como ator foi um dos mais famosos filmes dos estúdios Veracruz, né, que é o Tico Tico no Fubá. Exatamente, Pablo. E agora cabe ressaltar que o primeiro trabalho do Anselmo Duarte, né, para além de ator, foi como roteirista, né? Lá em 1949 ele já roteirizou Carnaval no Fogo, inclusive em que ele atuou, né, também, e que foi um filme nessa pegada, né?
dessa época que prevalecia até então no cinema brasileiro dos anos 50. Sim, Legal sim. saber disso, porque eu não tinha esse conhecimento e como ele roteirizou o Pagador de Promessas, já é interessante saber, porque não estou falando que é impossível a adaptação ser tão boa, mesmo sendo o primeiro roteiro, mas dá para ver que era alguém mais experiente, eu não tinha esse conhecimento. Sim, e a peça do Pagador de Promessas, né, ela foi um sucesso, né, na época, foi um tremendo sucesso, foi premiada, né, e o Anselmo decide levar às telas, né, essa história, né, que, como o Léo já falou, é uma história muito brasileira, né, e muito significativa, né, naquele período histórico que a gente estava, né. O Anselmo leva essa história para as telas, né. Inclusive ele leva, né, boa parte do elenco também da peça, né, como o próprio Leonardo Vilar, né, que também fazia parte da peça, né, como o Zé do Burro, né, o protagonista da história, né. A gente já vinha de um momento de início de ascensão, digamos assim, né, do cinema brasileiro, né, começando a se tornar conhecido mundialmente, né, porque a gente tem ali na década de 50, a gente tem o Cangaceiro, né, de 53, que foi premiado também, né, e foi um sucesso no mundo, né. A gente tem ali no final da década de 50 também, a gente tem o precursor do cinema novo, né, a gente tem o Rio 40 Graus, né, do Nelson Pereira, né. Então o cinema brasileiro já estava, né, caminhando para esse novo cinema, nesse cinema novo que iria surgir ali na década de 60, né? E o Anselmo, né, vem nesse cenário, né, nesse cenário de amadurecimento do cinema brasileiro, né? Embora como a gente vai discutir mais para frente, embora existam aí algumas questões relacionadas, né, ao tipo de cinema que ele faz, né? Mas o fato é que fez história, né? O Pagador de Promessas foi um grande sucesso de público, de crítica. Só lembrando que o filme foi gravado em Salvador, viu? E foi de agosto a setembro. Só um mês, de 61. Só um mês de gravação em Salvador. O Anselmo, ele chamou para ser diretor de fotografia do Pagador de Promessa o mesmo diretor de fotografia do Cangaceiro, que é o Rick Fruit, que ele é americano, né? Americano não, desculpa, inglês. Não, ele é britânico. É britânico? Pronto, é inglês ele chamou ele para fazer a direção de fotografia do Pagador de Promessa. Na verdade, ele foi contratado pelo estúdio o Atlântica, né? Antes mesmo de existir a ideia de adaptar o Pagador de Promessa. Quando ele já veio com esse intuito de trazer uma modernidade na estética cinematográfica brasileira. Naquela época, existia muito uma tentativa de trazer essa modernidade, como você falou, no cinema brasileiro, né? Então a gente tinha duas vertentes, digamos assim, né? A gente tinha esses cineastas que tentavam fazer do cinema brasileiro algo diferente do que vinha se fazendo, por exemplo, com as chanchadas, né? Tentando modernizar, mas uma modernização que tentava, na verdade, meio que copiar, né, o estilo de cinema que era feito mundo afora, principalmente no cinema hollywoodiano, né? O próprio Cangaceiro tem muito disso, né, e alguns filmes daquela época, né, A Morte Ronda o Cangaço, por exemplo, né, e dentre outros que tentavam trazer uma estética um tanto hollywoodiana, né? E aí a gente vai ter uma outra vertente paralela a essa, né, que é a vertente do cinema novo, né, que são cineastas que vão tentar criar uma nova linguagem, né, tentar trazer algo brasileiro de fato, né, para criar um jeito brasileiro de se fazer cinema, né?
Então, o Pablo, só queria falar que eu adoro Cangaceiro e adoro Pagador de Promessas. Acho ambos grandes filmes e essa estética padrão ali dos grandes estúdios estadunidenses não me incomoda. Obviamente não me incomoda, como eu gosto de filme americano, também gosto de trazer isso. Mas, de fato, para mim, cinema brasileiro mesmo é o que Nelson Pereira fazia. Aquilo sim me agrada bem mais, porque é traduzir de forma visual a nossa identidade. Concordo. Eu também. Eu acho que há espaço para as duas coisas, né? Cangaceiro é um filme muito bom, né? Então, um outro marco do nosso cinema, né? O Pagador de Promessas é um filmaço, né? Uma obra-prima, né? Então, existe espaço para os dois tipos de estética, né? Agora, obviamente que assim como você, eu também, né, me agrada muito mais, né, a estética do cinema novo, né? E isso gerou uma certa treta, né? Uma treta aí, né? Principalmente envolvendo um cidadão, né? que se tornaria um nome, né, muito conhecido do nosso cinema, né? Chamado Glauber Rocha, né? Glauber Rocha é o Léo do seu tempo. Nossa, que é isso, Felipe? Quem dera eu alcançasse o calcanhar de Glauber Rocha. Tô falando em treta. Vocês dois gostam de tretar. Eu fico assim meio na dúvida, porque eu gosto muito do Glauber Rocha, mas acho que algumas acusações que ele faz ao Anselmo são injustas. Eu não acho que o Glauber está completamente correto. Agora, o ponto aonde ele quer chegar, aí eu passo a concordar, que é a questão da identidade nacional. Explique para o ouvinte, por favor, qual foi a treta. A treta, né? O Glauber, ele chegou a ser, se eu não me engano, ele chegou a ser assistente, ou pelo menos em alguma parte ele chegou a trabalhar com o Anselmo durante o Pagador de Promessas, correto? Correto. Tá certo, né? É muito conhecido na Bahia. E que isso ajudou, né, a facilitar alguns acessos da produção para filmar na cidade. O que acontece, pelo menos aonde dá para observar, existem duas coisas que tem como tirar. Uma, a crítica que o Glauber faz nessa ideia de uma higienização do cinema para vender para estrangeiro uma imagem do Brasil que não corresponde à realidade, que dá para falar assim, nossa, isso o Glauber está falando é importante, né? Como eu disse, não tira o mérito do filme. O Pagador de Promessas vai continuar sendo um filmaço independente disso. Agora, também parece haver um certo ciúme do Glauber de esse reconhecimento internacional do filme do Anselmo, sendo que é um filme que foge da ideia do Glauber e dos seus amigos cinema novista de cinema. Parece que é quase um certo ciúme, uma inveja, eu acho que seria um pouco pesado. Mas o Glauber, ele bateu muito no Anselmo de forma que eu acho injusta. O excesso, entendeu? Algumas apontações, como eu disse, fazem sentido, mas o excesso não concordo. Não consigo ficar do lado do Glauber nessa treta como um todo. Você acha que existe essa higienização da identidade nacional no filme do Anselmo? Na forma, sim. Na forma. Até esse fato que a gente falou de ter uma linguagem muito próxima dos filmes estadunidenses, parece meio que é um filme para estrangeiro ver o Brasil, entendeu? Não é um Brasil mais, eu diria, mais sujo, como o do Nelson apresentou um pouco antes do Anselmo, no Rio 40 Graus, no Zona Norte. Zona Norte, então, é incrível, mas desse ponto de vista de existir ou não essa higienização, não, porque tem vários elementos ali que está discutindo. Ele mostra um pouco as ruas, ele mostra um pouco a diversidade cultural, ele coloca algumas coisas visuais assim que você percebe que ele está tentando trazer o Brasil, só que ainda assim ele faz de uma forma meio
bonita, meio para gringo ver. Eu acredito que é muito isso, e nesse ponto eu tendo a concordar com o Glauber nesse ponto. É um pouco um filme para o estrangeiro ver mesmo. Não vai chegar a ser um Vidas Secas nunca. Eu acredito que essa discussão que o Felipe traz, né, desse lado mais americano, né, mais americanizado, vamos dizer assim, trazendo um Pagador de Promessas, eu acho que o filme ele tenta se equilibrar entre duas facetas que, assim, eu vou comparar com o futebol, né? A questão do futebol arte e futebol força, né? O futebol brasileiro e o futebol praticado na Europa. Aí são maneiras de jogar futebol, né, que estabelecem dois parâmetros distintos. Um dionisíaco, que apela mais para o improviso, para a individualidade do jogador, né? Enquanto que o apolíneo, né, ele busca essa questão mais do coletivo, do jogo mais redondinho, sabe, do jogo mais previsível. Então eu acho que, comparando, trazendo isso para a mise-en-scène do Pagador de Promessas, eu acho que o Anselmo, ele tenta fazer uso dessas duas vertentes de cinema. Ele traz muito de uma formalidade visual do cinema norte-americano, e eu acho que é muito icônico, sem aprofundar, né? Mas muito icônico uma passagem que ele faz uso do plano de profundidade, do campo de profundidade, né? Para filmar um diálogo específico e as ações que acontecem na escadaria da igreja, e, por sua vez, no conteúdo do filme, ele acaba trazendo muito desse aspecto que eu ressalto, da questão da brasilidade. Então é um filme que, apesar da formalidade, ele tem brasilidade ali dentro, sabe? Então eu penso que é um filme que busca, sabe, esse equilíbrio. Obviamente há alguns exageros, né, de ambas as partes, de ambas as vertentes no filme, mas eu vejo muito por assim o Pagador de Promessas. Eu acho, com relação a essa questão da treta com o Glauber, ele era aquele tipo de cara genial e chato pra caralho, né? Porque tem muito desses caras. Tem muito desses caras assim, né, que são geniais, né, mas são chato pra caralho, né? O Glauber era genial, eu sou fã dele, é um dos maiores cineastas brasileiros, e não só brasileiro, um dos maiores cineastas de todos os tempos, né? Eu sou fã do Glauber, né? Mas ele era chato, o cara tinha uma chatice também, né? Mas eu concordo com o Léo no sentido de que eu vejo no Pagador essa tentativa desse equilíbrio, né? De trazer, ele tem muita brasilidade no seu conteúdo, né? Até porque ele é uma adaptação de uma obra repleta de brasilidade, né? Que é a peça do Dias Gomes, então não tinha como ser diferente, né? A forma dele, né? Agora eu concordo que a forma dele, ela é mais convencional, ela é mais clássica, digamos assim, né? No sentido da estética clássica hollywoodiana, né? E por isso acaba meio que promovendo essa limpeza, né, no conteúdo, né? Acaba que não traz, né, um realismo tão pleno como poderia, como se esperaria, né, de uma história como essa, né? Então, mas eu acho que eu concordo com o Léo, que há essa tentativa, né, eu vejo essa tentativa de equilibrar, né, essas duas coisas. Ele é um filme esteticamente formal, né, mas em conteúdo ele, né, tem muita brasilidade, tem muita identidade cultural. Sim, também concordo quanto a esse equilíbrio entre forma e conteúdo. Mas eu gostaria até que brincasse um pouco mais com a forma para se encaixar o conteúdo, porque numa cena que já é bonita no filme, que é a cena da escadaria, aquela convenção toda rolando, uma mistura de catolicismo e umbanda, candomblé, tudo ali. Aquilo precisava, talvez, uma câmera que
se movesse mais, fosse uma... Não que ela não se mova tanto assim, mas eu acho que ela se move de forma muito formal, planos muito mais estáticos, assim, que vai a câmera mover devagar. Acho que perde até o ritmo do calor naquele momento. Ele não consegue em algumas cenas traduzir de forma visual a energia do local. Isso acho que os cineastas do cinema novo já conseguia fazer muito melhor. Sim. Agora, tem uma questão que o Pagador de Promessas tem em vantagem com muitos filmes do cinema novo, né? Porque ele, mesmo com essa formalidade, né, mas ele é um filme muito mais acessível do que muitos dos filmes do cinema novo e, principalmente, muito mais acessível do que os filmes do Glauber. Talvez por isso ele também tenha feito tanto sucesso, né? Obviamente tem todas as suas qualidades, né? Que o filme tem as suas qualidades, né? Mas o fato de além dele ter as suas qualidades, né, cinematográficas, ele ainda é um filme muito acessível, justamente por ele ter essa formalidade, né? Por ele ter essa linguagem mais convencional, né? Que acaba meio que simplificando as coisas, né? Isso também se reflete no roteiro, porque se pensarmos os filmes do Glauber, ele faz muitos de alegorias, né, de mensagens que estão implícitas ali, né, no texto, no subtexto, né, na camada do subtexto. Enquanto que o Pagador de Promessa, a gente acessa os diálogos, acessa aquilo que é dito pelos personagens e compreende, sabe, de forma muito direta, sem muita, vamos dizer, tergiversação intelectual, sabe? O que influenciou o cinema do Anselmo é muito diferente do que influenciou o cinema do Glauber. O próprio o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, ele pega muito alguns filmes do Pasolini, tem muita influência disso. Então são diretores que tinham influências de gerações de cinemas diferentes. Então, dá para entender que tem esse lado de dialogar mais com o povo, que é o caso do Anselmo, e mesmo o Glauber, que tenta fazer um cinema que traz a realidade do povo, acaba talvez, né, tendo essa dificuldade pela sua ideia de trazer uma forma mais barroca, um cinema mais intelectualizado, né? Onde muitas coisas estão mais no subtexto do que é trazida realmente ao texto. Talvez a rixa toda também é porque o Pagador de Promessa tinha outros também cotados para ir para Cannes, né? Que era os Cafajeste, de um diretor mais assim, mais conhecido, com mais filmes. Rui Guerra. E era o Rui Guerra, né? E é um puta filme. Fez isso de um diretor mais conhecido, com um filme também prestigiado, ficar de fora para um cara que era considerado novato. Eu diria que o do Rui Guerra, né, que é de um diretor até mais conhecido. Eu acho que o Rui Guerra ali também ainda não era o Rui Guerra que a gente conhece. Mas claro que o Rui Guerra tinha muito mais proximidade com o Glauber, com a galera do cinema novo, né? Tô com o Rui Guerra, ele é um cineasta de cinema novo. E Os Cafajestes é um puta exemplar de um filme do cinema novo, que eu realmente gosto mais. Gente, o Anselmo, em Cannes, em 1962, Pagador de Promessas, ele estava concorrendo, o naipe dos cineastas que ele estava concorrendo, ele estava concorrendo com Antonioni, com Buñuel, sabe? Estava concorrendo com Robert Bresson, com Sidney Lumet, só gente de peso, cara. Otto Preminger, né? Só gente de peso, caralho, sabe? Olha, enfim, e aí ele ganhar desses caras todos, esses caras aclamados, né? Já na época, grandes nomes do cinema mundial, né? Inclusive, um dos principais defensores, né? Do prêmio, né? Para o Anselmo, né? Um dos principais defensores do Pagador de Promessas foi o nosso querido François Truffaut, né? Ícone da Nouvelle Vague.
Não é pouca coisa, não. E isso gera uma revolta, né? Muita gente diz que o peso dos outros que estavam lá entraram no consenso de dar o filme pro que agradou mais, assim. Quase igual o que acontece com o Oscar algumas vezes, né? Que é o filme mediano, mas que tem menos divergência. Só que isso eu já discordo. Eu não acho o Pagador de Promessa um filme menor do que esses que concorreram, não. Eu acho que tá no mesmo nível. E, pô, da puta, ganhamos, né, cara? Não tem como tirar isso nunca. Vou lançar uma provocação aqui. Vocês Pronto. acreditam, né, para vocês responderem, vocês acreditam que o fato de o Pagador de Promessas ter ganho o Cannes à época, né, tendo concorrido com tanta gente de peso, não se deve um pouco a esse olhar um pouco fetichizado do estrangeiro, do europeu, no caso, para a nossa sociedade, né? E aí, esse meu pensamento, essa provocação minha, se quadra com o que o Felipe falou agora há pouco, de o filme tentar ser, digamos, vendível, né? Se vender para o estrangeiro, né? Mostrar um Brasil que talvez não correspondesse à realidade, né? E aí, eu sou do campo da sociologia, eu lembro muito dos estudos que foram feitos nos anos 50 por um sociólogo, antropólogo francês chamado Roger Bastide. E o Roger Bastide, quando veio aqui na época da Universidade de São Paulo, ele se debruçou, ele ficou encantado, maravilhado com a prática das religiões afro-brasileiras, né? Candomblé, a Umbanda. Isso foi, inclusive, tema de algumas das pesquisas dele. Então, será que esse olhar estrangeiro, esse maravilhamento, pelo Pagador de Promessas, né, para além das qualidades intrínsecas do filme, também não foi mediado por isso? Eu acredito que tem a ver, sim, também, essa fetichização, essa coisa que para o outro parece algo excêntrico, né? E que acontece muito conosco, por exemplo, com filmes também de outros países, de culturas diferentes, né? Filmes orientais, asiáticos, né? Então, acho que tem muito disso mesmo, desse fetiche, essa estereotipação, né? Dos povos latinos. Eu acho que tem a ver também esse olhar, com certeza. Eu também concordo. Acho que, com certeza, o filme tem qualidades, então ele não ganhou só por esse lado aí do exótico, mas com certeza era uma experiência diferente que o público, o júri estava tendo, de uma cultura diferente, chama atenção, numa linguagem acessível, já que o filme dialogava com o cinema universal, né, o dito cinema feito para agradar a todos, né, de um ponto de vista formal, mas trazia essa cultura diferente. Então, fica fácil para eles compreender e gera o interesse pelo novo. Essa questão do que o Pablo acabou de falar, do filme ele ser mais fácil, né, de ser compreensivo para as pessoas, né, tanto para o público brasileiro como para o estrangeiro, acho que reflete muito até mesmo no linguajar do personagem do Leonardo Vilar, o Zé do Burro, né? Se for ver, ele é um agricultor, ele é um matuto, vamos dizer assim, né? Mas ele não é um indivíduo que costuma fazer uso de um vocabulário de uma pessoa que vem de uma área de roça, de campo, sabe? Acho que ele fala até... Eu vou dizer... Essa questão de certo e errado, que não existe isso em termos de linguística, né? Mas é um cara que fala até com um polimento, vamos dizer assim, tendo em vista o contexto socioeconômico do qual ele vinha, né? Mas isso daí acho que é a questão da higienização que eu falei, de tornar tudo muito acessível, né? Se ele trouxesse uma linguagem mesmo de uma pessoa mais do interior, talvez ficasse um pouco incompreensível algumas coisas que ele estaria falando. Então tentam trazer de uma forma até mais limpa, tudo tá mais limpinho, assim, né? Entre muitas aspas do termo limpinho. Mas isso é interessante, porque até aquele filme recente, o Cine Hollywood, né? Que é, poxa, um filme muito bacana, eu gosto
uma comédia muito legal, mas ele faz o uso da legenda, porque ele sabe que não seria compreensível metade do diálogo para outros brasileiros. Agora imagine fora. Isso me lembra, por exemplo, é só a gente comparar com um filme de um ano depois, né? Do ano seguinte, que é o Vidas Secas, do Nelson Pereira, né? O Vidas Secas, você parece que está vendo um documentário sobre aquela família, né? O próprio jeito de falar, né, remete à linguagem, né, daquelas pessoas do sertão, né? É totalmente diferente do que a gente vê em O Pagador. E eu lembro dessa questão, falando dessa questão dessa singularidade, né, dos filmes, né, de não serem tão compreensíveis lá fora, e por isso esse polimento, né, eu lembro de uma entrevista que o Scorsese deu falando sobre o cinema do Glauber, né, o Scorsese é fã do cinema do Glauber, principalmente do Dragão da Maldade e contra o Santo Guerreiro, né, e ele fala que até hoje tem coisas no filme ali que ele ainda não compreende, né, que ele sabe que são questões muito particulares da nossa cultura, mas a essência do filme ele consegue compreender, que é a luta dos oprimidos contra os opressores, né? Que é isso, né? É a essência do filme, né? Mas mesmo assim, né, ele gosta do que ele vê, né? E das sensações que o filme traz para ele, né? Então, acho muito interessante isso, né? Que O Pagador tem essa vibe, né, de tentar polir e se tornar acessível, mas ao mesmo tempo um filme com uma obra, né, cinematográfica ou de qualquer outra arte que tenha uma identidade própria, né, que tenha uma identidade específica, né, ainda assim isso não impede que ela seja apreciada, né? Então é algo bem interessante da gente pensar, né? Não é porque eu não sou um chinês que eu não vou compreender um filme que tenha elementos muito específicos da cultura chinesa, né? Não, né? Existem outras questões, outros sentimentos que perpassam a barreira cultural, né? Então, eu acho que nesse sentido, os filmes do cinema novo, né, ficam bem à frente, né? Se preocupou muito com essas questões de regionalismo, tanto que o ator principal ele era paulista, né? Tinha um pouquinho do sotaque, e a gente, assim, só se prestar bastante atenção é que vai notar que, como ele, assim, deu preferência por escolher alguém que já tinha interpretado o Zé do Burro no teatro, né? Então ele já tinha todo o estrangeiro ali do personagem interiorano, né? Com relação aos outros personagens, só teve, acho que uns 4 atores que eram realmente da Bahia. Então, os demais tinham sotaque um pouco misturados mesmo, misturando várias regiões do Brasil no filme. Tem uma curiosidade aí que a Vivi não tá esquecendo de trazer, viu? Vivi, tá esquecendo. Quantos degraus você não... tem a igreja? Tem 55 degraus a igreja. 55 degraus. Recebe teu contato, Vivi. Não, eu vi uma reportagem da Globo, do G1, Jornal Nacional, que a igreja ela foi reformada com alguns anos atrás, estava bastante acabada, né? A fachada e a parte interna também tinha corrido até um pequeno acidente. Aí a igreja foi fechada e com verba do IFAM, acho que foi em 2018, se eu não me engano. Fizeram a reforma, aí na reportagem falava da quantidade de degraus da igreja. Essa parte assim do excesso de degrau da igreja, porque ele pode olhar assim, durante as cenas do filme, o quanto o Zé do Burro sobe e desce aquelas escadas, é como se a peregrinação dele, né, o trajeto dele ainda continuasse ali, né, aquele esforço todo, subindo e descendo os degraus, com a cruz nas costas, né.
Como se a penitência dele ainda Exato. continuasse ali. O que eu ia comentar era sobre, na verdade, a Glória Menezes, né? Porque o personagem que ela faz, a Rosa, a princípio não seria ela a interpretar, né, a co-protagonista. Ela seria feita pela Maria Helena Dias, né? Que era uma atriz mais envolvida com telenovelas. E a Glória faria a Marli no filme. Só que a Maria Helena pegou com pneumonia e acabou sendo substituída, né, pela Glória Menezes, e a Marli foi feita pela Norman Bangle. Novinha, Glória. Curiosidade, o Anselmo Duarte, ele iniciou, na verdade, a sua carreira em 1942 como figurante no inacabado documentário do Orson Welles, né, o É Tudo Verdade. Minha nossa! Fantástico. Depois de trazer essa contextualização aí, falar dos bastidores, da premiação, vamos agora dissecar esta obra-prima do cinema brasileiro, né? Vamos falar de O Pagador de Promessas aqui, fazer a nossa análise crítica. E vamos começar do início, né? A gente tem ali aquela abertura, né? Com o Zé do Burro fazendo a sua promessa no terreiro de Candomblé e seguindo viagem, né, pelas terras baianas, né, até Salvador, né, naquela sequência ali de planos, né, e que já dá o tom, né, ali, aquela imagem muito significativa, né, do Zé do Burro carregando, aquele homem carregando a cruz, né, com os vaqueiros tirando os chapéus para ele, né, no meio do caminho, o chão de terra rachado, né, imagens muito simbólicas, né? É quase um filme religioso, né? É quase uma Via Crucis que a gente está vendo ali, né? Do personagem chegando antes dele chegar na igreja, né? Planos à contraluz, né? Uma coisa bem gloriosa, né? Sim, ele faz uso do contra-plongé, né, para mostrar a grandiosidade do personagem, do seu ato, na verdade, né? Como você falou, o uso do contraluz, muitas vezes só a sombra. E o próprio caminho, né, que lembra um deserto, porque de uma certa forma é uma estrada de chão, e fazendo essa ligação direta, né, com o personagem icônico de Cristo, né, a pessoa icônica de Cristo. Eu acho muito feliz essa abertura do filme, porque como é uma peça, provavelmente essa abertura não é necessária, porque a peça desenvolve ali a questão da igreja, a chegada dele, e a obra é sobre aquela chegada e ele tentar colocar a cruz dentro da igreja, né? Então não vai perder muito tempo. Mas como é cinema, trazer essa imagem até ao culto de matriz africana, tudo isso, acho que é uma abertura muito boa, é algo muito cinematográfico que no teatro talvez não daria para fazer com a mesma qualidade, né, mostrando essas sucessões de lugares onde ele passou, e mesmo sendo curta, né, o filme não se prende muito a isso, já nos dá a sensação de exaustão quando ele chega. Já demonstra o quanto aquele homem andou, mesmo que a gente vê em vários planos rápidos, né, um cedendo o outro, mas já nos aproxima dele, a gente já o conhece o suficiente para torcer por ele e querer que ele consiga atingir seu objetivo. Eu já discordo do Felipe.
Eu acho o início do filme, os primeiros minutos, a parte mais fraca de O Pagador de Promessas, né? Que é isso, Léo? Falando sério, eu gosto da simbologia, né, da jornada dele saindo da terra dele até chegar em Salvador, mas, tipo, eu não sinto esse peso, sabe, dele caminhando, dele levando a cruz. Ele anda 7 léguas. Sabe o público que nos ouve? Sabe o que são 7 léguas? Equivale a 33 quilômetros. É uma distância mais ou menos de Lauro de Freitas a Salvador. Então, assim, não é uma distância tão grande, se você imaginar em quilometragem. Ainda mais pela maneira, né, e a mise-en-scène ali estabelecida. Eu acho que é um ato falho da direção de arte. A cruz não é pesada. A cruz ela é levada com muita facilidade pelo personagem, pelo Zé do Burro. Então eu sinto a chegada dele, mas sem esse peso de pagar a promessa, de levar para aquele. Fora que ele percorre todas as passagens possíveis da Bahia, né? Que, assim, convenhamos, não corresponde geograficamente falando, né? A jornada dele. Eu já discordo do Léo, eu gosto muito dessa abertura também, né? E eu concordo com o Felipe, né, sobre a simbologia. E outra coisa que eu gosto muito nessa abertura é de como ele resolve, ele traz as informações, né, de forma muito visual, né, sem dizer nada, né? Aquela cena no terreiro, né, ele só faz um movimento de câmera na panorâmica, na horizontal. Você já vê o personagem ali ajoelhado diante da santa, depois ele está ali percorrendo aquele caminho com aquela cruz, né? Então, até ele chegar ali na igreja, você já entende, né, aquele plot inicial, você já entende que ele estava ali, que ele fez a promessa ali no terreiro, né? Então, eu gosto muito como ele comunica as ideias iniciais ali, né, através das imagens. Concordo. Eu gosto dessa parte inicial, desse monte de planos curtos que vai mostrando a trajetória dele, né? O início ali no terreiro, que mostra um pouco também da cultura, né? Porque ali ele ainda dá para ver alguns orixás, né, que são representados, o batuque, né, de alguns instrumentos. E de repente puxa o quadro para ele, né, que ele está ali ajoelhado junto da esposa, né, que a esposa também foi testemunha da promessa dele, e depois corta, né, para ele saindo lá de perto do sítio dele, e aquele trajeto sobre a ponte. Achei legal e bonita a cena dos coqueiros, né, a sombra, o contraste ali da sombra deles e a sombra da mulher, né, mostrando que eles estão saindo do litoral. A parte anterior a essa, que é deles passando por algum grupo de vaqueiros, né, que em respeito tiram o chapéu da cabeça, né, ali demonstrando também o reconhecimento, a fé dele, reconhecimento a todo o sacrifício ali que ele está fazendo. Certo que tem uma cena meio assim, meio fraquinha, né? Que é quando que é um pouco de vento, um frio, chuva, que eles pegam no caminho ali. Mas assim, ao final, quando chega essa parte do coqueiro, que mostra que eles estão realmente chegando na capital, estão chegando no litoral, né? Saíram do semiárido para chegar na capital, que seria Salvador, né? Então a representação ali dos coqueiros, a parte mais litorânea, né? Eu gostei dessa parte inicial deles, até que pula para a cena que eles adentram a cidade. E a gente já vê ali naquele início, né? Quando eles chegam em Salvador, a gente já é apresentado, né? O diabo um dos diabos do filme, né? Você pode falar assim, né? O bonitão, que de bonitão não tem nada. Leonardo Del Rey, né? Que iria depois atuar em Deus e o Diabo na Terra do Sol, 2 anos depois, né? É o bonitão, né? Que vai tentar aí a personagem da Glória Menezes. Que depois o Galber Rocha, ele acaba levando para os filmes dele. O Glauber levou geral, a experiência também, ainda falou mal.
É foda. E aí a gente tem ali as investidas do bonitão, né? E a mulher ali já tá cansada, né? E o bonitão chega ali seduzindo, né? Oferecendo uma cama de molas, né? Eu só lembro do texto, do texto da peça, gente. Aqui é o texto todinho. Os diálogos do filme são praticamente, são quase os mesmos da peça, né? E o Zé do Burro, né? O Zé do Burro, embora ele seja retratado como um personagem até ingênuo, né? Um homem de bem, trabalhador, né? Um tanto ingênuo, mas ao mesmo tempo, né? E tem essa crítica também, a gente pode tirar. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que ele está cego também, né? Na sua fé, né? Porque ele não consegue sequer olhar para as necessidades da sua esposa, né? A fé dele é tão grande a ponto de cegá-lo também e torná-lo até ingênuo para as coisas ao redor dele, né? Que o cara assedia, né? O bonitão assedia a esposa dele, né? Na frente dele. Na frente dele. Eu diria até que ele é egoísta, né? Porque a questão ali de ficar dormindo ali na rua e tá vindo uma tempestade e ele parece não se importar muito se vai dormir ali ou não com a mulher, fica até fácil pro bonitão chegar e levar pra cama de mola, porque só um louco não percebe que além de não haver a necessidade de ter ficado ali com a cruz e pegando chuva, também não há necessidade nenhuma de expor sua esposa a isso. Exato. E o filme todo é isso, né? O filme todo ele tem esse tipo de comportamento com ela, né? E ela o tempo todo tentando alertar ele, né? Querendo livrar ele ali das coisas, e ele, né? Muito insistente, né? Cego na sua fé, né? A ponto de quando a gente chega no ato final, né? A última imagem do filme é essa mulher sozinha, né? Naquela escadaria imensa, né? Só sobrou ela agora, sem ninguém, né? Outro ponto assim do egoísmo dele é que em alguns momentos a igreja começa a ceder, mas aí é ele que já não vai ceder de jeito nenhum. Ele está muito convencido de fazer as coisas do jeito dele. E a gente sabe que o catolicismo, as igrejas cristãs, mas ali no caso é a igreja católica, são bastante conservadoras. E ainda assim, ela se propôs a ceder a um certo ponto. Mas ele que não cede em nada. Ele não cede em momento algum. Ele está muito convencido de fazer as coisas de um jeito que ele acha o certo, né? Então, com isso, ele prejudica a esposa dele. Ele se prejudica porque acho que uma demonstração de fé que é violenta com você mesmo, acho que já ultrapassa o limite. Se bem que a igreja cede entre aspas, né? Porque a igreja, ela meio que dá uma chance a ele de, né, perdoar seus pecados, né? E ele entre na igreja, né? Não porque a igreja está sendo boazinha com ele, né? Mas por questão, né, política, né? E para não ficar com a imagem ruim com o público, né? Claro, existe todo um motivo por trás disso, mas ainda assim acho que dava para ele ceder em algum ponto, né? Também não por motivo de porque ele está renegando a visão dele de religião, mas sim porque, poxa, aquilo já está sendo danoso para ele, para a esposa, já estava gerando uma situação que poderia a qualquer momento se tornar um grande montinho ali e ser violento para outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Eu acho que ele deveria ter essa consciência, né? Mas
se ele tivesse, também não teria filme. E essa questão dele não ceder também não é só ao catolicismo, não. Porque, veja, eu acho que o personagem do Zé do Burro, ele fica ali num limbo que muita gente da nossa sociedade, né, no Brasil, se encontra em termos de fé, de religião, né? Fica no dualismo, sabe? Digamos, ter uma religião oficial de cristã, né? Catolicismo, protestante, mas, ao mesmo tempo, também não deixar de crer em outras formas, de outras dimensões, né? de religiosas, sobretudo de matriz africana, né? Eu posso dar como exemplo meu pai. Meu pai, se o censo do IBGE chegasse para ele e perguntasse qual é a sua religião, ele diria que era católico. Mas ele sempre frequentou o culto do candomblé. Então, assim, é aquela coisa. Teve um momento no filme em que a baiana, né, acho que era a mãe de santo lá, convida ele a ir até o terreiro e pagar a promessa a Yansan, e ele não aceita, ele não quer, porque ele quer que seja Santa Bárbara, que é a santa, né, a oficial, aquela que é aceita pela sociedade, sabe? Então ele não cede não apenas o catolicismo, mas também não cede a Yansan. Uhum. Sim. O filme traz diversas discussões, né, sobre essa questão cultural, né, essa miscelânea cultural que a gente tem aqui no Brasil, né, e principalmente sobre o sincretismo, né, o sincretismo religioso, que é tão forte na nossa cultura, né? O Léo falou aí do pai dele, eu também, meu bisavô tinha um terreiro, né? Então, e minhas avós, meus parentes, tem muito isso, né? Vai para a igreja, é católico, mas, né, às vezes vai ali se consultar com a mãe de santo, então a gente tem muito isso na cultura religiosa brasileira, né? Essa mistura de crenças, de cultos, né? Esse sincretismo que vem lá dos tempos dos escravos, né? E é interessante a gente ver no filme, né? essa mistura e, ao mesmo tempo, essa segregação, né? Porque a igreja, né? O padre, no filme, eu acho um personagem muito interessante, né? Porque ele é um cara que, diferente dos seus superiores, né? Diferente do Monsenhor, do arcebispo lá, né? Que estão pensando mais na questão política e na imagem da igreja, né? O padre, ele realmente está achando que está fazendo o certo. Ele realmente está achando que está fazendo a vontade de Deus, né? Ele é também um cara tão fanático quanto o Zé do Burro, né? E é interessante ver, em muitos momentos, né, como o filme traz, ele angustiado, né, por estar vendo toda aquela mistura, toda aquela efervescência cultural, religiosa na escadaria da igreja, às portas da igreja, né? Aqueles diferentes cultos, né? Aquela celebração a uma orixá, a uma entidade, né, de uma outra crença, né, ali nas portas da sua igreja, né? Inclusive tem uma cena que eu gosto muito, que é quando ele fica na torre do sino, né, e ouvindo o pessoal cantando para Yansan lá embaixo, né? E ele, né, fica angustiado e ele de repente ele pega o ferro e mete no sino para tentar fazer com que o barulho do sino seja mais alto do que o barulho da multidão que está cantando para Yansan, né? Então essa batalha, né, do padre, né, e da própria igreja, né? Representa essa coisa da própria igreja que fica lutando contra a realidade, contra o mundo ao seu redor, né? Que é feito dessa mistura, que é feito dessa diversidade, né? E a igreja fecha os olhos para isso, né? E o padre representa muito isso no filme. Eu gosto muito desse personagem.
trazendo um pouco para a realidade, para a atualidade, realidade, é mais ou menos o que acontece com a lavagem do Senhor do Bonfim, né? Que as baianas que lavam as escadas, lavam as calçadas, né? Na festividade do Senhor do Bonfim, né? Que é no mês de domingo, antes do Dia de Reis, né? Uma semana, dois domingos antes do Dia de Reis. Então acontece em janeiro e tem essa lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim. E antigamente, né? Na época ainda da escravidão, era permitido que as pessoas que eram feitas de escravos, né? Os afrodescendentes escravizados, eles podiam entrar na igreja e lavar por dentro da igreja, né? Fazer lavar as ornamentações, lavar o chão, e as escadarias, tudo era permitido naquela época. Mas por que os senhores, quer dizer, as pessoas que escravizavam eles, colocavam eles para fazer esse tipo de limpeza de trabalho? Então, depois de um tempo, quando acabou a escravidão, né? E eles começaram a cultuar, né? A expor suas culturas, sua forma de representação de religião. Eles ainda estão fazendo isso, né? De fazer a limpeza, de lavar. Só que eles faziam isso em homenagem a uma festividade para o orixá, que era o Oxalá, né? Que é para as religiões de matriz africana, é associado ao Criador do mundo, ao Criador da humanidade. Então, o Deus, né? O Deus, se for juntar em todas as religiões, seria o Deus comum de todos. Então, era feita essa lavagem, essa limpeza, né? Os afrodescendentes livres. Só que chegou um momento que isso daí vem desde 1773, esse tipo de lavagem que acontecia dentro da igreja, o Senhor do Bonfim. Só que com o passar do tempo, o arcebispo, as dioceses de lá proibiu isso. Então só ficou permitido ser feita a lavagem das escadarias e da parte das calçadas por as baianas, na mesma época, né, da festividade, só que com a porta das igrejas fechada. Só que hoje em dia acontece, né? Só com a porta da igreja fechada e as baianas lavam as escadarias. Tipo, o processo cultural continuou, né? E é interessante ver, né, no filme, o padre, ele seleciona, né, quem é que vai entrar dentro da igreja, né? Ele vai colocando para o lado, afastando o pessoal do candomblé, né? A personagem lá da Norma Bengel, né? Que é profissional do sexo, né? Então toda essa galera marginalizada, né? O padre não deixa entrar dentro da igreja, né? O que é muito atual, né? Essa questão que o filme traz, infelizmente, ainda é muito atual. A gente está vendo isso, né? Só que agora a gente mudou um pouco de cenário, né? Agora a gente está vendo muito isso com a religião protestante, né? Então, essa intolerância, né? Essa cegueira para a realidade, né? Não querer aceitar, né, a realidade ao nosso redor, né? Então, essa segregação, né? Querer impor, né, às pessoas, né, um modo de vida, um modo de pensar, né? Então, a gente está vendo isso atualmente, né? Inclusive com a religião novamente fundamentando, né, e sendo o grande alicerce aí, né, de governos neofascistas, né, como o nosso atual governo, né? Com certeza. E ao contrário do que o catolicismo fazia, que era apenas de vedar, né, proibir a entrada de quem fosse da matriz africana, né, matriz religiosa africana nos templos católicos, né, algumas manifestações a gente vê hoje em dia, né, de ir até os terreiros para destruir, né?
de invadir o local sagrado do outro para vandalizar mesmo. Verdade. Tem até os traficantes de Cristo que fazem isso. Até aquele bispo, acho que é Bispo Macedo, que chegou a fazer um livro falando quer dizer, vídeos na TV, chutando imagens católicas e de outras religiões. Um absurdo. Exato. E essa segregação às religiões de matriz africana, né, isso é histórico, né? Isso é histórico no nosso país, né? A gente tem a gente está voltando a ter esses ataques de forma mais intensa agora, né? Até por conta do contexto político que favorece isso, né? De intolerância, de desrespeito, né? De preconceito, né? Mas a gente tem um histórico disso, né? Para quem não sabe, em 1912, por exemplo, em Maceió, houve o chamado Quebra de Xangô, né? Onde destruíram e tocaram fogo, mataram pessoas, né? Nos terreiros, né? Então, isso é histórico no nosso país. Falando em igreja, foi uma locação muito feliz, né? Aquela igreja ali, né, de Santa Bárbara. Né? Eu gosto muito daquela locação. Eu acho que ela reforça ainda mais, né, aquele senso de poder da igreja, né? Principalmente quando ele traz aqueles planos mais abertos, logo no início e no fim, né? Quando a gente vê a imponência, né, daquela igreja, né, com aquela escadaria imensa, né? Então eu acho que acho que é bem simbólico, né, aquela locação, né, os planos que ele usa, né, os contraplongés que ele faz para ressaltar a grandeza do lugar, né? É interessante como ele sempre filma as figuras de autoridade com o contraplongé, né, e o Zé do Burro no plongé, né? Ou seja, plongé, para quem não sabe, gente, é a câmera de cima para baixo, né, que reforça o senso de inferioridade, de diminuição, e o contraplongé, que é de baixo para cima, a câmera de baixo para cima, que reforça o senso de grandeza, de poder, né? Tem até uma cena que faz um ótimo uso disso, que é quando o Zé começa a conversar com o padre, né? E até aí o padre está entendendo o lado dele, os dois estão dialogando, né? Ele está tentando entender quem é aquele homem, por que ele fez aquilo, né? Decidiu fazer essa promessa. Aí os dois, né, nesse momento, estão sendo filmados em plongé, porque até ali os dois estão se entendendo muito bem. E logo quando o padre percebe, né, que a promessa não foi feita diretamente para Santa Bárbara, pelo menos no entender dele, e aonde foi feita, no terreiro, o padre sobe um degrau e o plano mantém no padre, né? Então, logo botando ele acima do Zé do Burro, que é uma mudança muito sutil, assim, e funciona muito bem no filme. E outra coisa da locação ser muito feliz, que eu tendo a concordar com você, é que é uma escada muito larga, né? O que permite muito bem o uso da profundidade de campo, porque dá para fazer vários planos gerais, porque cabe muitas pessoas ali, e a paisagem ser muito aberta, né? O céu ilumina bem o local, então já ajuda pro fotógrafo na questão de iluminação e funciona muito bem. E como o Léo já falou, né, o uso que ele faz da profundidade de campo é sensacional, né? Aquelas cenas no bar ali na vendinha que fica em frente à igreja, né? Com a escadaria ao fundo, nas janelas, né? Então a gente tem ação ocorrendo no primeiro plano e ação ocorrendo no segundo plano, né? No fundo, né? Na profundidade de campo, né? Muito bom. Outra coisa interessante é porque a localização da igreja, na parte de cima é um bairro, né? Uma rua que dá acesso a um bairro. E na parte de baixo já dá acesso a outro bairro, outra rua. E quando a polícia chega, ela vem de cima, da parte de cima, da rua de cima do poço.
do Paço, desculpa, Rua do Paço. Já quando o bispo, né, que vem para tentar um diálogo, né, tentar uma aproximação, ele vem de baixo da escadaria, ele vem da rua de baixo, aí sobe até chegar no Zé do Burro, como se fosse algo de acesso, né, de ser alguém que está acessível. E desce também por baixo com demonstrando, né, que ali ele tentou, que ele também estava ali ao nível do Zé do Burro. E outra coisa interessante é que ali a locação, ela é perto do centro histórico da Bahia, e a casa do Castro Alves é bem próxima dali. Aí a gente tem um poeta, né, um dos personagens, que é aquele que fica escrevendo histórias, né, sobre a vida de todo mundo, e quer escrever sobre o padre, né, para poder defamar o padre, para poder o padre ficar meio amedrontado e deixar o Zé do Burro entrar na igreja. E, assim, a referência, né, é Castro Alves também. Ele é o poeta mais temido. E ali, voltando ali para o início do filme, né, quando o dia amanhece, né, aí é que começa toda a confusão, né, na vida do Zé do Burro, né? A imprensa fica sabendo, né, da situação, né, do fato, né? E aí a gente tem a imprensa ali inicialmente representada pelo nosso querido Otton Bastos, né? É até bem explícito, né, o diálogo ali, né, com o editor do jornal, né, dizendo explicitamente, né, bem didático mesmo, né, de que a gente quer notícia sensacionalista, né, o que vende é isso e tal, né. E é interessante quando ele chega para conversar com o Zé do Burro, né? O Zé do Burro não sabe nada do que está acontecendo, né? E o cara já vai colocando um monte de adjetivos nele, é a favor da reforma agrária, é comunista, né? Porque ele tinha repartido as terras, né? Como parte da promessa dele, ele tinha dividido as terras dele com alguns agricultores, né, de onde ele mora, né, e os caras já colocam na imprensa que ele é um revolucionário, né, um revolucionário místico, né, é um comunista, é a favor da reforma agrária, né? Até a foto que eles utilizam é a foto do momento que ele tá brigando por outra coisa. É a foto que ele tá brigando por causa da mulher. Aí ele pega uma foto que ele tá bem estressado lá, com os braços levantados, querendo agredir alguém. Aí tira uma foto e coloca na reportagem sobre ele ser a favor da reforma agrária. Eu acho essa cena sensacional, cara. Ainda mais o alcance de massa, assim, quando passa a criança falando no jornal, o Zé do Burro é a favor da reforma agrária e tal. Acho muito, muito incrível, assim, o poder de manipulação da mídia, né? Porque praticamente a mídia criou o Zé do Burro, né? Criou um Zé do Burro que não existe, porque o Zé do Burro que a gente vê, ele é completamente apolítico, ele não tem conhecimento nenhum dos termos utilizados pelo repórter. A causa dele é completamente diferente de qualquer causa política, por mais que o simples fato dele conseguir colocar a cruz dentro da igreja se torne-se uma ação política, né, dado ao fato da própria segregação feita pela Igreja Católica, mas a intenção não é política. Exato. E é e mais uma vez, né, mais uma questão super atual do filme, né, que é essa questão da mídia sensacionalista, da manipulação dos fatos, né, que é a nossa realidade, né, é o que a gente vê no dia a dia, né, na grande mídia, né, à torta e à direita, né, a todo momento, principalmente agora, né, principalmente nesses tempos de fake news, né, que na verdade sempre existiram, só que ganhou nome agora, né? Nesses tempos de fake news, de pós-verdade que a gente tá, né? Então, mais uma temática super atual do filme. Eu acho que também tem essa questão, pegando esse gancho que a gente estava falando aí, de como o Zé do Burro, né? Ele é incompreendido, né? Ou melhor, ele é levado a um entendimento equivocado, né? Por parte da sociedade. Acho que pega muita questão de como
a sintaxe, aliás, melhor dizendo, a semântica do agir social, né, muitas vezes está desligada da sintaxe dessas mesmas ações. Porque, por exemplo, muitas das falas do Zé do Burro, né, são retiradas de contexto, e não apenas pela imprensa, mas pelas próprias pessoas que estavam ali no bolo, né, da galera que foi se juntando, do pessoal que veio do Porto, né, os capoeiristas, os trabalhadores que vieram apoiar a causa do Zé do Burro, né, porque ele era supostamente a favor da reforma agrária, mas, por exemplo, ele fala uma hora lá: eu só quero que as pessoas me compreendam, eu só quero que as pessoas me entendam. Então, implicitamente, você pode compreender que ele está querendo trazer à tona um discurso coletivo, de conclamação a um levante social. E aí, quando ele fala, eu queria até mesmo jogar uma bomba aqui, então o povo usa disso, de uma frase solta, né, de um contexto específico, retira disso, né, remonta a sintaxe da gramática social, e aí o Zé do Burro, quando vê, tá numa situação que realmente o que ele falou parece querer dizer aquilo que estão atribuindo a ele. Correto. E essa manipulação dos fatos, essa manipulação da realidade, né, que hoje virou regra, né, e é institucionalizado, né? A gente tem aí um governo que tem um gabinete, né, que é específico para criar, né, essas manipulações, né, essas realidades, né, distorcidas, né? Então, esse tipo de manipulação hoje, né, trazer essa discussão ainda é muito pertinente, porque a gente está vendo a gravidade disso hoje, né, que esse tipo de manipulação muda o mundo, né, ganha eleições, né, coloca pessoas no poder, né? Então, é algo muito pertinente. E como o Léo falou, distorce a realidade por completo, porque o Zé do Burro, eu não vou passar para o Zé do Burro, ele é alguém completamente individualista. Tudo que sai da boca dele é sempre o eu quero. Ele só escuta o lado dele, ele não escuta a esposa dele, ele não escuta ninguém ali em sua volta. Tô com o personagem que melhor compreende e escuta o Zé do Burro, dialoga com ele, seria o Padre Dionísio, porque o Padre Dionísio realmente escutou toda a história dele, só discorda, mas é alguém que realmente o escutou, né? Ao contrário dos repórteres que saiu criando mentiras, e outras pessoas ali que estão a favor do Zé do Burro, mas não entende o Zé do Burro. A única pessoa que realmente entende o Zé do Burro, escutou o Zé do Burro, só não concorda é o Padre Dionísio. E a pobre da sua esposa, né? Que é colocada naquela situação toda, sendo que ela só queria retornar para casa. E provavelmente o fim dela vai ser trágico. Ela dali é para prostituição forçada. Exato. A baiana, né? E que também distorceu com relação a levar ele para o seu terreiro, para poder ele cumprir a promessa. Teve o poeta que queria utilizar ele para poder vender história. Assim, mesmo que dentro do contexto fosse que tentassem apoiar ele, mas também levasse vantagem, mas assim, o que fica mais explícito que não era tão a favor dele era até o dono do bar, que queria quanto mais confusão melhor, que era para ele lucrar. Teve o bonitão, que de bonitão não tinha nada, que só queria ser cafetão da esposa dele. O jornalista que vendeu a imagem de um Zé do Burro, que ele queria que o jornal o transformasse em um político, né, também, que era para lucrar com a história, e também ele devolver, de uma certa forma, o investimento. Tanto que ele disse logo no início, vamos botar você no carro, você vai desfilar pelas ruas. Ele, não quero fazer isso. Depois daqui você vai falar com o candidato que está sendo apoiado pelo o atual. Basta só você aparecer lá e falar com ele, que ele já queria usar a imagem do Zé do Burro, de alguém simples, que era a favor da reforma agrária, que tinha uma história de vida,
sofrida, que estava ali, né, como um mártir, um Messias, um novo Messias, e seria usado para apoiar o novo candidato, né, a política da época. E é interessante porque todo mundo que se aproxima dele é para se aproveitar de alguma forma, né? Como o Felipe falou, né? Quem realmente escuta ele é justamente aquele que discorda dele e que está impedindo ele de realizar o que ele quer, que é o padre Dionísio, né? Vivido muito bem pelo Dionísio Azevedo. E aí todo mundo que se aproxima dele é com algum interesse, né? Então você tem até mesmo quem demonstra boa intenção, né? Como o pessoal da capoeira, né? Que se aproximam dele com uma boa intenção, mas pensando na causa, pensando ali na questão, né, dele como uma referência, né, política, né? O dono do bar que só quer se aproveitar da situação, como a Vivi falou, né? Então todo mundo está se aproveitando daquela situação, né? Então eu acho que esse é o ponto onde a gente tem esse certo cinismo que o filme, esse cinismo e essa sujeira moral, digamos assim, né, que a gente pode ter no filme, que poderia ser melhor explorada, né? Mas esse é o ponto onde a gente pode encontrar isso, né? Mas, como a gente já pontuou, é tudo muito lapidado, né? E é interessante que o Zé do Burro, ele tem essa coisa individualista, né? De tudo é ele, como o Felipe já disse, mas ele só consegue o que ele quer, né? Ao final, né? Quando acontece a tragédia final, né? Ele entra com a força do coletivo, né? É o coletivo que passa por cima do padre e leva, né, o Zé do Burro com a cruz para dentro da igreja, né? Acho muito simbólico isso. Não só simbólico, como nesse caso a câmera vira um plongé, né? Quase que fosse o olho de Deus acompanhando ele entrar na igreja. Então parece que até ganha uma força, como se fosse ali tivesse uma bênção divina pelo sacrifício. Ele já usa essa simbologia na técnica, na própria cena da confusão, né? Quando a gente tem aquela confusão ali, toda aquela briga toda, né? E na hora que vai mostrar os tiros, mostrar não, né? Que a gente só escuta os tiros, né? E aí ele adota esse plano, nesse grande plongé, né? Que geralmente é chamado o ponto de vista de Deus, né? O olho de Deus, a visão de Deus, que é esse plano, né? Vendo de cima ali aquela confusão, aquela roda de pessoas ali. Quando a gente escuta os tiros, né? Aí o pessoal se afasta, a gente vê o Zé do Burro estirado lá, né? E é muito significativo a gente ter essa visão, né? Essa visão de Deus, né? Vendo tudo aquilo ali, né? E a partir daí, né? Da gente vendo essa tragédia, a partir desse ponto de vista, é que a câmera vai estar adotando esse plongé, né? Esse olho de Deus, para mostrar esse último ato aí com o Zé do Burro, né? Com a força do coletivo, né? E é aí um dos poucos momentos do filme, acho que é o único momento onde a gente vê a cruz da igreja. Eu não sei se vocês perceberam isso, né? Quando o Zé do Burro, já morto na cruz, está sendo empurrado para dentro, né? A câmera, ela vira e adota um contraplongé enorme até o topo da igreja. E aí é onde a gente vê a cruz, né? Quando ele consegue entrar, mesmo depois de morto. Belíssimo, por sinal. Palma de ouro. É merecido. Só uma correção, Padre Olavo. Eu e o Pablo usamos pelo menos umas 2 vezes o nome do ator Dionísio, como é o ator que fez o padre, mas o nome do personagem é Olavo. As atuações, o que é que vocês acham? Olha, tem algumas que eu não gosto, principalmente o do Geraldo Del Rey. Eu acho ele um ponto fraco, assim, ele é muito caricatural, mas que foge um pouco, né, na minha opinião,
do que deveria ser adequado, já que, para mim, ele é o verdadeiro vilão do filme, né? O Padre Olavo, ele é até antagonista, mas vilão, para mim, é o personagem do Bonitão. Então, ele ser um pouco caricatural, assim, me incomoda. Ele me incomoda, assim. Agora, eu gosto muito do Dionísio Azevedo fazendo Padre Olavo, assim, porque ele pede esse lado mais exagerado, porque é o que você falou, ele é uma outra vertente desse radicalismo religioso. Então, ele pede assim, um pouco mais de exagero. Eu acho que funciona muito bem para o personagem. E faz uma oposição muito boa com o Zé do Burro, que é um homem mais contido, um homem de poucas palavras. O Padre Olavo é quase um demiurgo da fé, né? Da fé católica. E ele levanta o estandarte, segura ali até o fim, convicto, né? Eu acho o Dionísio Azevedo tá incrível, assim, como ator, né? No filme. E junto do Leonardo Vilar são os dois pontos altos, né, da história. Eu particularmente, eu vou discordar um pouco do Felipe. Eu gosto do Bonitão como personagem, né, apesar desse lado mais caricato, mas eu acho que tem um pouco, sabe, dessa construção do cafetão, né, do malandro. Acho que incorpora bem. Agora eu acho que quem tá completamente fora do tom no filme é a Nova Bengal. Nossa, eu detestei a personagem dela. Eu gostei da Glória Menezes. Eu gostei do papel dela, do personagem dela, que vai crescendo de acordo com o filme, né? Que ela é tão submissa e de repente ela depois tenta, né, convencer ela a voltar. Porque desde o início ela fica tentando, não, Zé, devia ter colocado as almofadinhas no pé. E depois que ela passa pela o momento de sedução, né, que ela bate o arrependimento, que ela vê que ele vai ser preso. Então ali, todo o sofrimento dela, né, a carga emocional dela, do personagem dela, eu gostei bastante da atuação dela. Gostei do padre também. Chega a sentir uma raivazinha dele, ele conseguiu ter raiva da postura, né, intransigente, né, de preconceito, né, de intolerância religiosa. Ele desenvolveu bem, eu sei da parte dele na torre, né, o dilema dele ali. Acho que às vezes até ele se questiona, será que está fazendo certo? Porque ele vê que o Zé é ingênuo. Ele diz, você deixou ser seduzido. Chega um momento que ele diz, como se ele dissesse para o Zé de que ele foi tentado, né? Ele foi tentado pelo pecado. Então ele pede para ele se arrepender. Então, até certo ponto, ele acha que o Zé foi ingênuo, né? E se deixar levar pelas coisas demoníacas, né? Considerado para ele. Gostei também do poeta. Achei que a parte dele, a interação dele com o dono do bar, né? Achei interessante. Foi um momento assim engraçado, alguns momentos dele dos dois. Da Norma Bega eu não gostei muito também, achei fraco. Do Bonitão, caricato, meio boêmio, né? Sei lá, achei que para ele ser um cafetão, só tinha aquela mulher, assim, acho que poderia ter inserido outros personagens também que ele poderia estar explorando ali, para dar a ideia de que ele realmente só queria Rosa, acho que é Rosa, né, a da Glória Menezes, só queria ela para ser mais uma a ser explorada, a bancar ele. Acho que poderia ter sido inserido mais personagens assim, mesmo que fossem figurantes, para demonstrar o que ele era, alguém que explorava as mulheres, não só aquela. Eu também gosto do Dionísio Azevedo como Padre Olavo. O Léo falou aí que ele levanta o estandarte da igreja, né? Ele levanta até mais do que o próprio Monsenhor, do que o próprio bispo. Ele é mais fervoroso do que as autoridades dele, sabe? Do que os manda-chuva lá.
né? Por isso que eu disse, ele também está nessa alienação religiosa. Ele também é um personagem que ele realmente acredita que está fazendo a vontade de Deus também, assim como o Zé do Burro, né? É um paralelo interessante dos dois, né? Os dois são fervorosos, os dois acreditam estar fazendo o que é certo, né? E ao mesmo tempo são antagônicos, né? Ao mesmo tempo, né, são antagonistas ali, né? Então eu gosto do conflito que é trazido nesse personagem. E eu gosto muito do Anselmo, do Leonardo Vilar. Eu acho que ele está muito bem como Zé do Burro, né? É crível, né, aquela fé cega dele, aquela ingenuidade e aquele egoísmo, né? É tudo muito crível. Você realmente acredita, né, no que você está vendo, você acredita naquele personagem, né? Eu acho que ele consegue sair um pouco daquele tipo de atuação que era muito comum na época, né? Que remetia um pouco ao teatro, né? Eu acho que ele consegue trazer um realismo maior na atuação dele. Tem, obviamente, aquela questão que o Léo já pontuou, né? Dos diálogos, né? Mas eu acho a atuação dele muito boa, muito boa. E eu gosto do elenco como um todo, assim. O bonitão, o Leonardo Del Rey, é um dos mais fracos, né? Eu acho ele fraco até mesmo nos outros filmes dele, no Deus e o Diabo também não vou muito com a atuação dele, mas também não me incomoda muito. Eu acho que ele, diante do que da proposta do personagem, eu acho que funciona. Poderia ser melhor? Poderia, mas também não é nada prejudicial. E a gente tem também o Camilo Pitanga, né? Ali, um dos primeiros filmes dele, né? Também ali, novinho, né? No mesmo ano ele iria também trabalhar com o Glauber ali no Barra Vento, né? E ele tá ali como o líder dos capoeiristas, né? Uma observação com relação ao Camilo Pitanga, eu estava assistindo uma entrevista dele. Desculpa, Camilo Pitanga, misturei com o nome da filha. Falei, Vivi, desculpa. Camilo Pitanga. Antônio Pitanga. Camilo Pitanga. Que é pai da Camila Pitanga, né? O Antônio Pitanga, ele dizendo que ele foi selecionado, né, para participar do filme, e ele tinha um pouco de conhecimento de capoeira, e a capoeira que ele praticava era a capoeira angolana não, peraí, é angolena, sei lá, é algo assim, que é uma capoeira mais dedicada ao jogo, né, a expressão corporal, a contar a história a partir da expressão corporal, tanto que os golpes dela são mais rasteiros. Acho que dá para ver, em certo momento, que parece mais que eles estão sambando, né, lá na hora estão jogando capoeira. Tem uma coisa a falar sobre a Glória Menezes, a Rosa. Pode ser impressão minha, né? Pode ser loucura. Mas eu senti na maquiagem da personagem um esboço de blackface. Eu achei o tom de pele dela estranho. Não é o natural dela. E isso me incomodou muito, sabe? Me incomodou muito, porque não é necessário, sabe? Não acrescenta nada ao filme. Foi o sol das 7 léguas, Léo. Eu pensei nisso. Que não acrescenta sentido na maquiagem, tá ali alguém que ficou bastante exposto ao sol. Faz diferença no final da obra? Não, pelo contrário, a diferença que fez foi que te incomodou. Mas no meu caso já não incomoda. Para mim tá justificado dentro da narrativa. Por isso que eu não vejo nem como um blackface. É porque o Leonardo Vilar ele não tá na mesma vibe, sabe? Da maquiagem. Então, assim, me parece que tentaram forçar ela como se fosse nordestina, sabe? Ah, sim. Não sei. Pode ser. Na época não era problemático, né? A gente precisa deixar claro pro público isso, né? Na época isso não era problematizado. Mas hoje em dia, vendo, né, e à luz de todas as teorias sociológicas, né, a gente sabe que isso não é adequado, não convém, né?
puxando para outro assunto, já que o Pablo hoje está me deixando falar, eu vou falar, viu, gente? eu vi, né, assim, bem longe, mas percebi 2 filmes gêmeos separados no tempo, por 60 anos. Pagador de Promessas e Benedetta, do Paul Verhoeven. Eita! Benedetta, justamente. A construção... Deixa eu ver se eu consigo ser sintético quanto a isso, fazer uma síntese. Eu vejo muito de como essa ação dos dois protagonistas dos filmes, o Zé do Burro no Pagador de Promessas e a freira, a Benedetta, né? Lá do filme do Verhoeven, elas têm uma dualidade, sabe? Melhor dizendo, uma ambiguidade na maneira como essas ações, como as falas daqueles indivíduos são vistas, são percebidas pelos outros personagens ali da trama. E é para além da questão própria religiosa, né? Que é o pano de fundo dos 2 filmes. Ah, sim. Eu não notei isso, não. Não tô falando que não existe, mas eu não notei. Até porque o Benedetta, algumas ações da personagem, o Verhoeven coloca meio ali de uma forma que ele não deixa claro se ela realmente acredita naquilo ou ela faz para tirar alguma vantagem. Sem contar que a Madre Superior lá do Benedetta não tem nem comparação com o personagem do Padre Olavo aqui, porque lá a mulher nem tem fé mesmo, né? Ela tá muito mais por conveniência ou outros motivos, mas não por questão de fé. Outra coisa, gente, o Pagador de Promessas teve também uma série, né? Uma minissérie na Rede Globo, em 88, que foi a primeira vez que eu conheci essa história, inclusive. Foi com essa série, quando ela foi reprisada, obviamente, né? Porque em 88 eu tinha 2 anos de idade, né? Inclusive, quem faz o Zé do Burro nessa minissérie é o famigerado, né, Zé Maia, né? O Zé Maia. E o Padre Olavo é o saudoso Valmor Chagas. E o bonitão é o Nelson Xavier, olha só. Eu vi essa série uma vez só, não teve todos os episódios e não gostei, na verdade. Não tenho uma recordação muito boa, mas também não era uma pessoa que sabia identificar se gostou ou não e o porquê ou não. Eu lembro que a impressão que ficou foi algo ruim. Hoje, talvez eu precisasse rever. Porque ela estende a história sem necessidade. Assim. Por exemplo, o percurso do Zé do Burro, antes de chegar em Salvador, eles criam toda uma narrativa, né, naquele percurso, né, subtramas ali desnecessárias, enfim. Eu penso que seja porque a série ela foi produzida para ter 12 capítulos. Só que passou por censura na época, no lançamento dela, em 88, e foi reduzida para 8 capítulos. Eu não sei se na época a Globo reprisou, se ela colocou eu não lembro se ela colocou 12 capítulos ou se ela fez como tinha sido transmitida originalmente, só com 8 capítulos. Inclusive, ela está disponível no Globoplay, para quem quiser ver. Não, eu ia dizer que essa série, inclusive, foi dirigida por uma diretora, né, brasileira, a Tezuka Yamazaki. Bastante conhecida dos anos 80, né? Tinha feito acho que antes, uns 2 anos antes ou 3, na Manchete, né? Kananga do Japão. Foi uma série que foi dirigida por qualquer pessoa, não. Era uma diretora em alta na época, né? Você falando agora, eu me lembro do Zé Maia fazendo o Zé do Burro, e eu até me lembro com força, sabe? Do personagem, mas eu não lembro como é que se dá mesmo essa relação, os meandros, né? Dos demais personagens, eu não lembro. Esqueci de falar que o Oscar, né, de filme estrangeiro. Sim. Eu ressalto ainda que o filme ele se passa em 24 horas, né? No período de um dia, né? E acho que é um grande feito do Anselmo Duarte de fazer isso. Eu acho que, não lembro, não tenho certeza, mas acho que não era algo comum na época, né? Se fazer filmes tão densos, né? Tão fechados num período
temporal, né? E ele tem uma carga dramática muito forte, né? Não é à toa que ele impactou tanto o mundo, né? Que ele tem uma carga dramática muito forte, ele tem essa coisa que para o mundo é exótica, né? Dessa identidade cultural nossa, né? Ainda que de forma, né, como o Léo trouxe, ainda que com esse fetiche, com essa coisa do excêntrico, né? Mas ele tem muita dramaticidade, né? É uma história com muita dramaticidade, né? Com uma trama muito interessante, uma trama que prende o espectador, né? Porque você tem esse elemento, esse impasse, né? Que é colocado desde o início da trama, né? Então você fica a todo momento querendo saber como é que aquilo vai se resolver, né? E junto com uma carga dramática forte, com uma crítica social forte, né? E aí quando chega em todo naquele final, né? É algo que, imagina, né? Hoje pode não ser tão impactante, embora eu ainda acho, né? Que eu ainda acho impactante. Quando eu revi o filme para fazer o podcast aqui, eu achei aquele final ainda forte, né? Dramaticamente. Imagina isso em 62, né? Imagina isso naquela época, né? Então, como isso não deve ter mexido com as plateias, como não deve ter mexido com as pessoas, né? Então, é um filme poderoso, né? É um filme muito forte. O final funciona muito, muito bem. Eu vi 2 vezes para essa gravação e as 2 vezes manteve preso o filme todo e o final funcionou na mesma medida. E isso está muito pela forma, como a gente já falou, que o plano que ele escolhe utilizar, né, o simbolismo ali da questão do povo entrando na igreja com o personagem, funciona em todos os sentidos. É muito forte o final do filme. Eu só acho que eu vou tender a concordar mais com o Felipe, né? Da questão de que a higienização que é feita no filme, né, ela prejudica um pouco a mise-en-scène. Se você for pensar na questão da direção de arte, da maquiagem, né, que eu ressaltei também, pô, meu irmão, eu não sinto calor, sabe, no filme. E a gente tá um filme que passa boa parte do tempo no sol de rachar da Bahia. Eu fui uma vez em Salvador, eu pingava de meu dia. Eu não vi o pessoal pingando, sabe, de suor, de calor ali no filme. Então acho que tem umas coisas assim que afasta um pouco, sabe, dessa questão mais de um realismo que pautava o cinema novo, sabe? Até, assim, eu gostei até um pouco da maquiagem do ombro do Zé do Burro. Do lado esquerdo, né? Que é o tempo todo. Ele só carrega a cruz de um lado, só do lado esquerdo. Que ficou lá a marca. Eu achei bem feita a maquiagem. Só que eu senti que ele não sentia essa dor, né? Do ferimento lá. Não sei se por causa de estar anestesiado ali em relação à ideia, né? A idealização de entrar na igreja e todo o contexto ali dos conflitos, mas em nenhum momento ele sente a dor ali daquele ombro, e o ombro está em carne viva. O Pagador de Promessas, ele em tese, ele se passa no dia 4 de dezembro, né, que é justamente o dia de Santa Bárbara. Então seria as portas do verão, né? Mas ainda um fator para que fosse refletido no filme. Falamos sobre O Pagador de Promessas, essa obra-prima do cinema brasileiro que está completando 60 anos neste mês de abril. E agora vamos para as nossas considerações finais. Gostaria aí que os meus parceiros e a minha parceira fizessem as suas considerações para a gente ir se despedindo de mais um grande episódio. Queria agradecer novamente a colaboração aqui com os colegas. Mais um episódio, né? Esse filme incrível, Pagador de Promessas. Quem estiver ouvindo a gente até agora,
Se deleite com essa obra-prima do cinema nacional, né? O único filme brasileiro a conquistar o Palma de Ouro, o primeiro a ser indicado ao Oscar de filme estrangeiro. E é isso, o Pagador de Promessa. E até o próximo episódio. Obrigada, Léo. Obrigada, Felipe. Obrigada, Pablo. Um abraço a Leve e ao Caio, que depois com certeza vai estar ouvindo esse episódio. É isso. Só agradecimentos ao Pablo, o dono da bola aqui do Cinema em Movimento, mais esse convite a nós, ao convite ao Felipe, a Vivi, a mim, né? E é tão bom falar de cinema nacional, cinema brasileiro, ainda mais que a gente traz obras icônicas, né? Uma obra que, no caso do Pagador de Promessas, merece mais reconhecimento. Fico impressionado como, apesar de ela ser reconhecida pela crítica, né? Não é à toa estar entre as 10 melhores, tá? A Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, mas que no imaginário coletivo das pessoas geralmente não é muito lembrado, não é colocado como um filme assim dos mais importantes do nosso cinema, e é um filme que merecidamente está ali por esse equilíbrio que ele traz, tanto de forma e conteúdo, né? Tem lá suas falhas, né? Seus pontos mais fracos, mas é um filme que realmente merece ser visto, pensado, revisitado por você que nos ouve, nosso público do Cinema Movimento, que realmente ama o cinema. E é isso, me despeço. Um grande abraço a todas, a todos e todes, e até mais. Gostaria de agradecer, foi um ótimo debate, foi maravilhoso, não deu nem para sentir as horas que passamos conversando sobre esse filme. É um grande filme, é inegável, né? Truffaut falou isso, eu vou discutir com o Truffaut, sou um garoto ainda, mas tem problemas, mas não acho que esses problemas tiram os méritos do filme, né? Continua sendo uma grande obra e precisa ser revisitado mesmo, é um estudo do nosso cinema. Eu gosto bastante do filme e agradeço por passar essa hora maravilhosa falando sobre um filme maravilhoso com pessoas maravilhosas. Forte abraço e até a próxima. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez, né, por essa parceria maravilhosa nossa, né, essa parceria que já dura aí mais de um ano, né, esse nosso podcast. E falar de cinema nacional é sempre um prazer, eu sempre digo, né, quem acompanha a gente já sabe, né, cinema nacional é prioridade no nosso podcast. Nosso cinema é um dos melhores do mundo, né, e a gente faz questão de sempre prestigiar e recomendar para vocês, né, o nosso cinema, os nossos filmes, né? Então tem muita coisa boa para você descobrir, né? Então corra atrás, não deixe de prestigiar o nosso cinema, né? Vá assistir o Pagador de Promessas, é um filme que merece ser melhor reconhecido, ser descoberto por quem ainda não conhece essa história, né? É uma história poderosa, um grande filme, um marco do nosso cinema, né? E que merece ser visto, né, pelas novas gerações. O filme está disponível no Globoplay e também no YouTube gratuitamente, tá? Em boa qualidade. Então, corram atrás, não tem desculpa, tá? E continue acompanhando o nosso podcast, que a gente faz tudo aqui com muito amor e muito carinho pela sétima arte, ok? Um grande abraço e até a próxima com mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Valeu!